Olá, mais um Opinião Saúde no ar. Hoje nosso tema é mitos e verdades sobre a área da saúde. Confere aí o que nós reservamos para você. Quais as dúvidas mais comuns das pessoas quando o assunto é saúde? O que será que é mito, mas você sempre achou que fosse verdade? E as surpresas que você poderá ter ao descobrir que acreditou em verdades que no fundo eram apenas mitos. Ficou curioso? Então fique com a gente e tire suas dúvidas agora no Opinião Saúde. E quem não tem aquela dúvida cruel? Posso passar uma pasta de dente na queimadura? Posso tomar um remédio vencido? Então a gente veio na praça para perguntar quais são as dúvidas mais constantes e mais comuns que as pessoas têm em relação às questões da saúde. Então bora perguntar? Bom, e vamos começar tirando as dúvidas então com uma nutricionista, que é a nossa colega Marta, que é a coordenadora do curso de nutrição aqui da Unifev. Vamos começar por aqui com ela, vamos lá. Bom, e a Marta está esperando a gente aqui já, aqui na cozinha, na clínica de nutrição. Marta, tem um monte de gente querendo saber várias coisas. Eu selecionei algumas aqui, que são as mais comuns, que eu acho que todo mundo quer saber, né? Entre as dúvidas de que é mito e verdade. Por exemplo, aqui, ó, nas dietas em geral, só o carboidrato engorda? Então, quer dizer, só o carboidrato engorda. Isso é mito ou é verdade? É mito, tá? Tudo que a gente ingere em excesso vai engordar. Então, se eu ingiro carboidrato em excesso, o que é o carboidrato? Ele é um nutriente que está presente aonde? Está presente nos pães, nas massas de um modo geral, está presente nos doces, né? Nas frutas, quando a gente ingere em excesso no mesmo horário. Então, tudo isso tem carboidrato, então vai engordar. Mas se eu ingerir, por exemplo, excesso de gordura, também vai engordar. E onde tem gordura? Nas carnes, nos ovos. E a gente não pode esquecer da gordura de adição que a gente coloca nos alimentos que a gente prepara, né? E uma coisa, né, que muita gente usou aí um tempo muito era o óleo de coco, né? Porque falava que ele ajudava a emagrecer e tal. Mas o óleo de coco a gente não pode esquecer que ele também é uma gordura. Então ele também vai engordar. Lembrando que, falando também de um vilão que já foi, né, muito comentado, o ovo. Se eu comer um ovo, 2 ovos, mas se você comer 3 dúzias de ovos por dia, isso pode refletir como também que engorda, né? Com certeza, né? É a proporção a quantidade que você come, tá? Então a gente precisa de uma quantidade de calorias e essas calorias têm que ser divididas em quê? Em carboidrato, em proteína e em lipídio. Se eu extrapolar qualquer um deles e não utilizar essa caloria ingerida, o que vai acontecer? Eu vou engordar. Porque aí o organismo não vai usar, ele vai armazenar. Armazenar como? Na forma de gordura. Muito bem, viu, gente? Nada melhor que um nutricionista para orientar a gente, né? Ó, tem mais uma aqui, Marta. Foram tantas perguntas, tantas dúvidas. A outra é assim, ó. As fibras são boas para ajudar a regular o intestino, mas se eu comer muita fibra, eu preciso ingerir muita água. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Quando a gente fala em fibras, né? Onde que a gente tem fibras? Então a gente tem nas frutas, a gente tem nas verduras cruas, nos legumes, né? Nos alimentos que são integrais, né? E aí a gente tem 2 tipos de fibra. A gente tem uma fibra que a gente chama de insolúvel. E aí essa fibra, qual é a função dela no organismo? Assim, uma das funções, né? É justamente formar as fezes. E a gente tem a fibra solúvel. A fibra solúvel, ela retém água. Então, na hora que a gente vai ao banheiro, o que acontece? A fibra insolúvel forma as fezes e a fibra solúvel, ela dá uma consistência ideal para que a gente consiga ir ao banheiro normalmente, sem nenhum transtorno.
Se eu não ingerir água e ingerir fibras, o que vai acontecer? Eu vou ter fezes muito duras e vou ter dificuldade de evacuação. E uma coisa que eu acho que é importante alertar, que tem muita gente que não come verdura, não come legume, não come nada integral e aí compra cápsula de fibra, achando que ingerindo a cápsula vai resolver o problema. Não, se não tomar água, vai ter um efeito rebote, quer dizer, vai piorar o problema. Então as pessoas estão achando que só ingerindo fibra vai melhorar o problema, como você acabou de dizer, dá o efeito contrário e piora. Tendo até, né, gente, como consequência, quem nunca ouviu falar, as hemorroidas, que podem ser um transtorno que aparecem depois da dificuldade na hora da evacuação, né, Marta? Com certeza, né? E outra coisa, né, a falta de funcionamento do intestino, né, ela causa outros tipos de problemas, né? A pessoa se sente inchada, né? Você começa a ter problemas ali na mucosa do intestino, passa a absorver menos o que você precisa absorver, né? Então, o ideal é assim, vou ingerir fibra? Se for através dos alimentos, melhor, né? E tenho que lembrar que eu tenho que ingerir água. Bom, água, gente, a gente tem que ingerir em qualquer situação, não é só quando na questão da fibra, né? A gente só tem que prestar atenção assim, que existem pessoas que às vezes têm alguma patologia renal e aí tem uma restrição de líquido e aí não pode ingerir tanta água, né? Mas do contrário, todo mundo deve ingerir muita água. Certo, viu? Que satisfação, hein? Saber, assim, através de uma nutricionista, de uma profissional, para te orientar de verdade. Então não vai fazendo as coisas do jeito que vocês acham em casa, não. Porque tem gente que pode orientar. Olha aí, ó, é só vir para cá e pedir orientação. Obrigada, viu, Marta? A gente vai em busca de tirar mais dúvidas ainda, tá bom? Tá bom, obrigada a você, tá? Obrigada. Então vamos embora, vamos perguntar mais. Bom, e agora aqui no Laboratório de Simulação Realística, nós estamos com o enfermeiro Otaíde. Tudo bem, Otaíde? Tudo bem, Kelly? Tudo jóia. Ó, as pessoas querem saber se é mito ou se é verdade. Muitas coisas corriqueiras do dia a dia, então eu vou te fazer uma afirmativa, você vai me dizer se é mito ou se é verdade, tá? Então é o seguinte, durante uma crise convulsiva, eu não posso nem chegar perto da pessoa com crise, eu tenho que ficar só olhando de longe, de preferência chamar o socorro pelo telefone. Mito ou verdade? Mito, você tem que ajudar a pessoa que está em crise convulsiva. Você tem que aproximar dela, segurar a cabeça dela entre suas pernas, colocar a cabeça dela de lado, não colocar a mão na boca dela tentando puxar a língua para fora. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, não pode colocar nenhum tipo de objeto durante uma crise convulsiva na boca de uma pessoa com crise convulsiva. Por quê? Fisiologicamente, a nossa língua ela retrai para fechar as vias aéreas, evitando que a saliva vá para os pulmões, causando aí outras complicações na pessoa que está em crise. Então você tem que ajudar a pessoa, de preferência pedir ajuda para as outras pessoas acionarem o serviço médico especializado para poder ajudar aquela pessoa com crise convulsiva. Entendi. Então, de preferência, segurar a cabeça e tentar fazer a ajuda da melhor forma possível, Da né? forma possível. Certo. Evitar afastar os curiosos ali, porque quando a pessoa retornar em si, ela vai ficar um pouco constrangida. Ela não vai lembrar de nada. Perfeito, Thaíde. Mais uma afirmativa aqui, o pessoal falou lá na rua. Quando eu faço uma queimadura, né, na pele, seja por fogo ou por água quente, eu posso passar pasta de dente que dá uma refrescada? Mito ou verdade? Mito, não pode passar pasta de dente, café, babosa, não pode passar esses produtos. Uma numa lista, né? queimadura. Então, é bem tradicional isso daí, é bem cultural das pessoas fazerem isso, mas não. Queimadura, o que a gente deve fazer? Acabou de acontecer o acidente com a queimadura, você tem que resfriar aquela superfície com água corrente em temperatura ambiente durante 15 minutos e procurar o serviço médico especializado. A queimadura ela tem várias classificações, de primeiro até quarto grau. Primeiro grau vai formar uma hiperemia. Então, a nossa pele vai queimar somente a primeira camada. Que Tá só vermelhinho. Só vermelhinho, fica vermelho. Só queima a primeira camada. Segundo grau, já queima a primeira e a segunda camada, que é a epiderme e a derme. Terceiro grau, já queima a epiderme, a derme, a hipoderme e já acometer músculo. Quarto grau, já acomete já todas as camadas e chega no tecido ósseo. É bem profundo. Bem profundo. Então, nada caseiro. Nada caseiro. Queimadura, resfriar a superfície e levar para o serviço médico especializado.
Lembrando que, pessoal, tem serviço médico especializado para queimados, né? Não é simplesmente um hospital comum. Esse hospital comum geralmente vai dar o primeiro atendimento e depois vai encaminhar para um hospital, né, especializado em queimados, né, Otávio? Correto, isso mesmo, Kelly. Se acontecer aqui no município, você pode encaminhar no nosso hospital de referência do município, mas tem no município de Catanduva um serviço médico especializado para queimados. Perfeito. Obrigado pelas suas informações, tá bom? Obrigado. Até. Vamos lá, gente. Mais informações tendo Samara.